Gente, então, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que talvez gere muita identificação aí, eu imagino, que é essa impressão de que ninguém se importa com ninguém mais, ninguém quer saber de ninguém, quer dizer, ninguém se importa com o que eu falo, com o que eu tenho para dizer, com as minhas questões, e eu também, no fundo, não me importo com as questões dos outros, né? Essa segunda parte talvez seja um pouco mais difícil de admitir, mas eu acho que ela é real também. Vou botar o índice do vídeo aqui para vocês. Vai ser um vídeo hoje, eu acho. Eu não vou fornecer muitas conclusões, assim, são mais aberturas de pensamento, de coisas que estão vindo para mim aqui, que estão chegando, assim, da galera da autoescrita e da clínica também, do atendimento também. E aí eu queria. Tudo que eu disser, que você, enfim, não souber que eu tô falando e tal, vai estar na descrição aí embaixo. Nunca vou botar card, nunca boto card. As coisas estão na descrição. E eu, aí embaixo, né? Tudo que eu citar, assim, tudo que eu fizer uma referência vai estar embaixo. Tá bom? Mas vamos lá. Esse vídeo assim surgiu. Na verdade, eu tô pensando sobre esse vídeo há muito tempo, sobre essas questões, na verdade, não sobre o vídeo, mas sobre essas questões há muito tempo. E surgiu uma questão na live da autoescrita ontem, que a gente faz todos os sábados para ajudar as pessoas a pesquisarem as próprias questões. Se você quiser compreender a autoescrita, tá embaixo, sobre a autoescrita, esse processo de pesquisa que a gente desenvolve aqui no canal, como é que participa, como é que funciona. E a questão que surgiu lá era assim, eu tenho a impressão de que eu não sou interessante para ninguém, ou seja, de que ninguém se interessa por mim, ou de que eu não sou interessante para ninguém. E essa pergunta gerou um eco, assim, muita gente falou, pô, eu também acho, também me sinto assim. E é uma sensação que eu tenho sobre uma certa tendência a um conceito geral, assim, de um certo narcisismo de todo mundo voltado para si mesmo. E aí a gente vai ter que, para compreender isso, pensar sobre o narcisismo, mas é essa sensação de que né? Ninguém se importa comigo, eu não me importo com ninguém, e que também gera uma oscilação, assim, também ligada a isso, de que eu sou um merda, ninguém se interessa, minha vida é uma vida de merda, ou então eu sou muito incrível, do outro lado, como resposta, talvez como reação, como mecanismo de defesa, eu sou muito incrível, e as pessoas são muito toscas, enfim, eu tenho muita preguiça das pessoas, as duas coisas às vezes coabitam o mesmo sujeito. Essas duas impressões de que sua vida é muito bosta, ou de que você é muito incrível e talvez não seja reconhecido, assim, e que os outros são muito bostas. Muito sem graça, as pessoas não tem nada de interessante para dizer, só a sua vida que importa. Ou, enfim, vocês entenderam. E aí a gente vai pensar sobre o conceito de narcisismo um pouquinho. A gente já falou muito sobre narcisismo aqui, vou botar um monte de vídeo aí embaixo nos quais eu já falei sobre isso. Hoje eu vou falar de um jeito um pouco diferente. Eu vou fazer uma distinção de 3 tempos assim do narcisismo, ou de 3 maneiras de olhar o narcisismo, para a gente entender o que reverbera aí para vocês mais. Aí eu quero saber de vocês também, tá? Então, o narcisismo é uma primeira maneira de compreender, essa que a gente cita em geral aqui, que é uma etapa do desenvolvimento subjetivo da gente, né? Uma parte do nosso processo de vir a ser no mundo, de vir a ser sujeito, de se subjetivar. Então, o narcisismo seria esse momento, assim, no qual você não é uma coisa, é um bebezinhozinho que não percebe dentro e fora, que é tudo meio só sensorialidades e coisas, primeiras inscrições de memória acontecendo. Você já consegue perceber que existe o outro, né? Existe um outro ali, e eu aqui. Eu é um proto-eu, não é exatamente eu ainda, mas já existe esse outro, assim. E eu, né? E só que esse outro, nesse momento, não é um outro como você é você, e nem você também é você exatamente como você é você hoje, depois. Esse outro, nesse primeiro momento, ele é só um objeto. Ele é só objeto de satisfação das suas necessidades. E aí a gente está falando das nossas necessidades emocionais, né? E também das necessidades fisiológicas mais básicas. Então, o primeiro objeto é a mãe, que é um meu objeto de satisfação, né? Aquele peito, aquela mãe e tal, enfim. Mas você não consegue entender, e aí se quiser entender o que são as necessidades emocionais, vai embaixo sobre os afetos para entender do que eu estou falando. Está embaixo também. Mas essa mãe, então a gente não consegue compreender, e essa é grande parte do nosso problema na vida, que essa mãe é um sujeito, que ela tem as questões dela, as vontades delas, os troços dela lá acontecendo, as preocupações, né, as coisas dela na cabeça, as frustrações, as tristezas, as agonias, as ansiedades, enfim, um trabalho, essas coisas assim. A gente não entende isso. A gente entende a mãe como um objeto. Então, quando a mãe falta ou se retira e tal, a gente não consegue muito bem explicar
o que está acontecendo, né? E aí isso é parte da nossa fundação, da nossa neurose, assim, né? Que a gente, para explicar isso, pensa, deve ter alguma coisa de errado comigo, né? Porque ela está indo embora, né? Eu já falei muito sobre isso, sobre inadequação, vou botar embaixo também a discussão sobre inadequação que a gente já fez aqui nesse canal. Mas essa seria essa primeira etapa do narcisismo, né? Você compreende que existem outros, mas esses outros são objetos e não sujeitos, né? Você não consegue pensar que esses outros são sujeitos. Ainda, né? Você não consegue pensar sobre a mente dos outros, né? O que esse outro está pensando, o que esse outro está sentindo. Você não consegue fazer isso. E isso é um processo de desenvolvimento que vai acontecer aos poucos, de você conseguir fazer aquilo que a gente chama de empatia. Empatia é um termo complexo, assim, que a gente simplifica muito na vida, mas que é, assim, ao mesmo tempo se colocar no lugar do outro e colocar o outro dentro de você. É um processo de interiorização desse outro também. De falar, eu consigo localizar esse outro aqui e consigo me colocar no lugar do outro, né? Eu consigo me identificar com essa experiência do outro de alteridade. E isso é fundamental, esse desenvolvimento, para a saída do narcisismo, né? Para considerar os outros como sujeitos. Isso vai ter que acontecer, senão você está meio lascado na vida. Senão os outros continuam sendo só objetos, né? Então, esse seria esse primeiro narcisismo que vai ceder, né? Que vai ceder e você vai entender que você não é o centro do mundo, o único sujeito, existem outros sujeitos, mas várias vezes a gente faz retornos para esse lugar aí, né? Dos outros só como nossos objetos. E aí, então tá, essa é a primeira noção que a gente tem que guardar, o narcisismo como esse desenvolvimento, né? Aí uma segunda ideia, que está diretamente ligado a essa, de um narcisismo assim secundário, vamos dizer que não é esse inicial, mas que estaria mais ligado àquilo que a gente chama de transtorno de personalidade narcísica, ou que se chama, eu não chamo, mas que se chama na psiquiatria e tal. E aí vai aquela figura muito falada hoje em dia, que é a mãe narcisista, né? Que é alguém que continua na vida, ao longo da vida adulta, considerando os outros só como objetos. Então, os outros... E não que os outros deixem de ser objetos, tá? Os outros são sempre objetos. E eu também sou objeto do outro, porque o outro também é sujeito. É essa virada que o narcisista, teoricamente, teria dificuldade de fazer. Que é assim, eu também sou objeto do outro, que é meu objeto, que é um sujeito. É essa intersubjetividade, né? Dessa relação que a gente aprende a fazer. Mas então o narcisista, teoricamente, continuaria, vamos dizer assim, olhando para o outro só como objeto, e o outro, quando serve, serve, quando não serve, descarta. E aí, isso já faz a gente pensar bastante sobre a nossa vida, né? A descartabilidade, tudo que a gente fala, né? Que está ligado ao amor líquido, que a gente falou no vídeo passado sobre o sofrimento da era das redes, né? A descartabilidade, buscar alguma coisa melhor, aquilo não me serve mais, eu posso achar uma coisa melhor do que isso. Isso estaria ligado a essa tonalidade narcísica de considerar os outros como objetos. Só objetos e não sujeitos. Tá? Isso já faz... A gente poderia parar o vídeo aqui e pensar sobre como que a nossa relação com a tecnologia, que é uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, a tecnologia é objeto, né? É um objeto não sujeito. Então, esse seu celular aí que você está na mão agora, ou essa tela, é um objeto. E dentro desse objeto tem supostamente um sujeito, que sou eu, né? Mas esse sujeito funciona para você como um objeto só, né? Eu não tenho subjetividade para você, de fato, porque se você quiser cansar de mim, você muda, né? Você vai para um outro objeto. E assim segue. Então, na nossa vida hoje em dia, na relação com a tecnologia, a gente cada vez mais tem satisfação das nossas necessidades emocionais com objetos que não são sujeitos. E isso modifica a nossa colocação no campo da intersubjetividade e a nossa capacidade de perceber o outro, de fato, de negociar com o outro, de fazer empatia, nesse sentido de conseguir interiorizar o outro de alguma forma e se colocar no lugar do outro ao mesmo tempo. Tá, né? Então isso já seria bastante para a gente pensar que quanto mais a gente investe em outros que só são objetos e não são sujeitos, menos capacidade a gente tem de fazer essa intersubjetivação. E mais narcisista a gente fica, e mais a gente quer falar de si, tem muito pouca paciência para ouvir do outro, que tem a ver com a queixa inicial da qual eu estava falando, que causou esse vídeo dessa maneira que ele está acontecendo. E, bom, tá, aí eu vou retornar a esse ponto no final. Aí tem um teórico, tem alguns teóricos interessantes sobre isso, mas um que eu vou citar hoje, vou botar embaixo, que é o Frank Elmans, que é especializado em borderline e narcisismo. Então, transtorno de personalidade border e narcísica, narcisista. E ele tem um videozinho dele aí embaixo, tem os livros dele também, quem quiser. Mas
Eu vou botar um videozinho curto, é em inglês, mas é curto, acho que é fácil de entender, ele fala de um jeito tranquilo. Mas, tentando explicar mais ou menos o que ele vai falar sobre o narcisismo, que tem muito a ver com isso que a gente está dizendo, ele vai pensar assim, o narcisismo, na verdade, é uma defesa, né? É uma defesa, esse eu grandioso, assim, que está muito ligado à ideia quando pensa no DSM, né, o Manual Estatístico Diagnóstico, quando a gente vai tentar determinar os quadros, assim, né, os perfis de personalidade e tal, a gente usa essas indicações. A gente não, os psiquiatras. Eu não sou psiquiatra, mas assim, usa-se essa indicação, esses critérios que você vai preencher, né? E das coisas que aponta para o narcisismo é essa grandiosidade, né? Eu sou muito incrível, eu sou foda, eu sou tarará, seja foda, eu sou foda. Que é uma coisa assim muito estimulada pelo nosso mundo das redes. A gente já falou bastante sobre isso, mas acho que é sempre bom lembrar que você só tem espaço para o que é foda, você não tem espaço para o que é falho, né? Mas essa grandiosidade para o Frank Elmans, não só para ele, mas ele coloca isso de um jeito bem interessante. Na opinião dele, isso aí tem a ver com uma defesa para uma falta de conhecimento de conhecimento de si. Conhecimento é uma palavra ruim, mas para uma falta de noção profunda de self. Eu não sei muito bem quem eu sou. Eu não tenho clareza de quem eu sou. Tem um buraco dentro de mim, né? No meu self, no meu ser, assim, no sentido talvez um pouco mais profundo. Eu não sei. Então eu digo que eu sou foda. Aí você pergunta, mas o que é você? O que você pensa? O que você sente? O que você gosta? O que você não gosta? O que você faz? O que você não faz? E a pessoa é só foda. Ela é incrível. Ela não tem essa noção. E a gente vai ter que pensar sobre o que é o self, né? Mas então ele vai pensar o narcisismo como uma defesa para essa falta de percepção profunda de si mesmo, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo e vou explicar para vocês por que eu acho também que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. E a gente tem que se perguntar sobre a noção de self. O que é o self? Né? O que sou eu? Quem é você? Se eu te pergunto quem é você, você vai me dizer, sou tal, trabalho com tal, não sei o que e tal. Ou então, a gente perguntou lá no Florimanu, que voltou, né, sobre as pessoas, para elas se identificarem. E aí vem em forma de atributos, assim, né? Profissão, orientação sexual, enfim, casado, solteiro, estado civil, essas coisas assim, né? A gente se define assim. Mas quem é você, né? E aí a gente vai ter que se perguntar o que define o self. Essa é uma boa pergunta, né? Uma pergunta ontológica mesmo assim, mais profunda. E aí, aqui eu vou considerar o self, e tem muita gente que vai considerar assim, não só eu, mas como um procedimento de constituição e desenvolvimento de uma série de inscrições de necessidades e processos de satisfação, que vão determinar quem você é. Então a gente pode pensar o self de dois jeitos, assim, mais básicos, um no sentido fenotípico geral da espécie, né? Então, o que é uma espécie, o que define um ser humano, né? Então, isso é bem geral, assim, né? O ser humano pode ser definido e pensado pelas zonas homeostáticas que garantem a sobrevivência dele, ou seja, isso determina o que é aquela espécie. Quais são as homeostases daquele fenótipo lá, e é isso aí, é aquela espécie, né? Então, a gente se diferencia, por exemplo, do tubarão, porque a gente não respira debaixo d'água e ele sim. Então, a homeostase em função disso, homeostase são as zonas de equilíbrio, né, da existência. Em função disso, as alostases que ele vai ter que fazer, alostases trabalham para manter a zona de equilíbrio, são muito distintas e isso poderia determinar o que é uma espécie, né? O que é essa espécie, esse grupo geral. Mas aí dentro dessa espécie a gente tem indivíduos, né? Esses indivíduos são determinados por pequenas variações dentro dessa mesma espécie. Então a gente tem a mesma zona homeostática no que se refere à nutrição, por exemplo, mas o que eu gosto de comer, o que você gosta de comer, o que você comeu ao longo da vida e como você comeu, gera dois sujeitos completamente diferentes, muito embora a nossa zona homeostática de base seja idêntica, vamos dizer assim, porque a gente está na mesma espécie. Mas então eu vou constituir memórias distintas das minhas necessidades, de como eu experimento as necessidades e como eu as satisfaço. Essas memórias quando eu falo memória, o que quer dizer memória? Eu estou falando tanto de hábitos e procedimentos, tipo como você faz as coisas automaticamente, isso é memória, né? Uma coisa que foi automatizada, quanto de episódios, lembranças, né? Isso vai aos poucos constituindo um self, né? Então, desvio homeostático, busca alostática, registro, satisfação, não satisfação, memória.
memória episódica, depois vai se automatizando, e vai virando memória procedimento, né? Então, memória não declarativa. Isso vai constituindo um self, aos poucos. Essa coleção de coisas que constitui a gente. E, né, dos nossos desejos, né, das nossas necessidades e desejos que são traços de memória, né, traços de experiência de satisfação das necessidades. Então, o objeto de desejo é o objeto que tem um traço, uma marcação de memória da satisfação de uma necessidade. E isso vai constituindo a gente. Bom, então a gente pode pensar o self assim. Então, o que é alguém que não tem uma noção clara de si mesmo, né? É alguém que não tem uma noção clara dos próprios afetos, de todos eles, não só das coisas boas, estou falando de todas as afetações, e dos processos de satisfação e de não satisfação desses afetos, dessas necessidades em desvio, ou seja, dessas experiências afetivas causadas pelas necessidades em desvio homeostático. E isso aí vai constituir um self. Eu acho que é uma boa maneira de pensar o self. No nosso mundo, e isso implica, um parênteses rápido, mas fundamental, a relação com o outro. Então a gente vai ter que constituir empatia, porque a nossa satisfação das nossas necessidades vai se dar no campo relacional, no campo do vínculo. Então por isso a gente vai ter que fazer uma coisa que também é uma noção bem clara de self, bem importante, que eu ia não falar, mas é muito importante falar, mas que é o que são as minhas necessidades, ou seja, o que eu preciso, eu sinto que eu preciso, e aí o que eu posso a partir daí fantasiar, e o que eu consigo e o que eu não consigo, o que eu posso e o que eu não posso, o que rola e o que não rola, né? E aí a lei, né, que me impede de agir exatamente como eu queria, mas eu sei o que eu gostaria de ter, mas eu não posso, eu não consigo, não rola e tal, mas eu tenho clareza do que eu gostaria de ter. Eu formei uma fantasia do que eu gostaria de ter, mas eu não consigo, né, eu não consigo. Essa frustração também das suas necessidades, mesmo com a fantasia sendo montada, também diz para você quem você é. Eu gostaria de tal coisa, mas eu não consigo, né? Então tem algo que me impede, né? Algo que me reprime, ou algo que eu só posso fantasiar, tudo isso. Então, memórias, né? Desvios homeostáticos, memórias, fantasias, impedimentos, tudo isso constitui uma noção de self. Então eu vou em busca de alguma coisa que eu gostaria, consigo ou não consigo, me frustro ou não me frustro. Isso vai constituindo a sua experiência de si mesmo. Mas, aí com isso, e aí nisso a gente tem a relação com o outro, né? A relação com o outro é fundamental para esse processo, tanto de satisfação quanto de frustração, ou seja, de fantasia do que poderia ser e do que não foi, e do que poderia ser e foi, e pôde ser, né? Então isso tudo passa pela relação com o outro e é necessário a empatia, o entendimento do outro para que isso seja possível. Só que no nosso mundo, então, a gente vai caminhando para objetificar, de fato, os objetos de satisfação, ou seja, objetificar quer dizer transformá-los em coisas, reificá-los, né, dizendo assim, transformá-los em coisas e não em sujeitos-objetos, objetos-sujeitos. E uma outra parte dessa constituição, dessa narrativa estranha que a gente vive, é que a gente cada vez mais busca ativamente menos o que a gente quer. A gente não tem tempo para montar os nossos desejos, porque a gente é oferecido o que teoricamente vai nos satisfazer. Isso tem tudo a ver com o último vídeo, se você quiser ver, sobre o sofrimento na era das redes. Sobre também os últimos vídeos, mas especialmente o último. Então, a gente não consegue montar o nosso desejo, fantasiar o nosso desejo, nesse sentido, ter clareza dele, porque a gente está recebendo. E aí tem essa coisa que eu chamo de Deus algoritmo, né? Que também está ligado a uma fantasia narcísica de centralidade, de que você é o centro do mundo, né? De que tudo está aí para você, foi posto para você, mas de que tem uma rede que é sua, né? De que o YouTube te diz o que você quer ver, ou o Netflix te diz o que você quer ver. Então, por exemplo, o YouTube antes, no começo dos tempos, ele era uma plataforma de pesquisa. Hoje em dia ele não é mais uma plataforma de pesquisa, ele até você pode pesquisar, né? Mas ele é mais, hoje em dia, uma plataforma de conteúdo. Então, são os vídeos recomendados, e a gente recebe isso. Se eu recebo, eu não sei o que eu queria, eu sei o que eu estou recebendo. E eu gosto ou não gosto, ou sigo ou não sigo, ou mudo ou não mudo. Mas eu não estou percebendo qual é a minha falta, o que está em desvio. Então, e aí não estou conseguindo ir em busca, tem tudo a ver com o vídeo passado, né? As etapas da nossa satisfação, né? Então, eu percebo a falta, eu vou em busca de algo e eu encontro ou não encontro.
consigo ou não consigo, me frustro ou me satisfaço, eu encontro esse algo, mas a busca se monta. No mundo do Deus algoritmo, que é essa espécie de esse grande outro cuidando de nós, assim, ele nos entrega o que a gente supostamente quer. Que várias vezes não é o que a gente quer, é uma repetição e não tem novidade, é chato, é entediante também por isso. Mas tem essa impressão de que a rede está nos dando o que a gente não busca mais, porque a gente não sabe, e a gente não busca porque a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente quer e logo a gente também não consegue buscar. Também, de novo, uma definição circular, tautológica, mas que tem tudo a ver com essa nossa dificuldade de compreensão de si mesmo. Você não sabe mais o que você gosta, você só repete, todo mundo vê mais ou menos a mesma coisa, a gente comenta mais ou menos os trends, o que está rolando, a gente fala mais ou menos as mesmas coisas, tem os mesmos assuntos. Todo mundo vai ver, quando tá no Big Brother, vai ver o Big Brother, todo mundo quando tá na novela X vai ver a novela X, todo mundo quando tá acontecendo tal coisa que o Neymar, ou quem quer que seja, ou a fulana, ou o Bolsonaro, não interessa, fez tal coisa, a gente vai falar sobre aquilo, porque é aquilo que está acontecendo, né? E você está recebendo aquilo, e todo mundo tem a sua opinião muito importante sobre essas coisas. Mas você não tem clareza do que você deseja, porque você não consegue ter sequer tempo de sentir as faltas. Eu falei, não vi isso no vídeo lá de trás, vou tentar botar aí sobre os aplicativos e o problema de você não conseguir experimentar a falta do que está em desvio para conseguir, então, montar uma fantasia do que poderia satisfazer e em busca de, né, e satisfazer ou não satisfazer, e aí ter uma noção clara de quem você é. E se a gente não tem uma noção clara de quem a gente é, citando o Yelmans, né, o Frank Yelmans, a gente tem como defesa, eu sou incrível. Mas como isso não se sustenta, porque a gente está em disputa com outros incríveis, a gente vira merda também, né? Então a gente fica numa oscilação entre eu sou incrível, sou merda, sou incrível, sou merda, sou incrível, sou merda. Mas eu não tenho clareza do que eu gosto, do que eu quero, do que eu tento, do que eu me lembro, do que eu gostei. E assim fica muito difícil de ter noção do self e logo o narcisismo como uma defesa nesse mundo de objetos, né? De objetos oferecidos a nós. São sequer objetos que a gente busca. São objetos que nos... Então, já seria complicado se fosse só objetos que a gente busca e come e tal, como se tudo fosse nosso objeto que não é sujeito. Mas nesse nosso mundo, esses objetos vêm até a gente sem que a gente sequer saiba que a gente os desejaria. Bom, vai ver autoescrita, porque o que a gente faz lá é pesquisar esse processo de constituição do desejo, em última análise, que gera as repetições do desejo, que são automáticas, né, mas que são automatizadas, né, mas que se a gente tem clareza, a gente tem mais chance de saber quem a gente é, e assim mais chance de saber, porque isso se retroalimenta, né, o que a gente gosta e como que a gente satisfaz o que a gente precisa, né? Então, se a gente sabe como a gente busca satisfação, a gente sabe quem a gente é, se a gente sabe quem a gente tem mais chance de satisfazer o que a gente precisa. E de conseguir se frustrar também, e de conseguir olhar para a própria vida como não algo incrível ou algo muito cagado, mas simplesmente como uma vida, né? Uma vida que tem esses traços que tem, e essa história que tem. Espero que tenha dado para entender. Me falem aí, eu tentei falar do jeito mais razoável possível, sem dar muitas voltas, estou me esforçando para ser menos, não sei, mais ou menos. E a gente se encontra sábado que vem, tá bom? Muito obrigado, tchau!